Olá, turma, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja bem. Estou com saudade de vocês. Vamos retornar às nossas aulas e vamos começar com a disciplina de língua portuguesa. Vocês vão pegar a apostila nova e vão abrir na primeira página. Bom, vamos começar a unidade 4. O título é O Mundo de Histórias. Nós vamos começar a trabalhar primeiramente a leitura e para isso nós vamos trabalhar com 2 contos do continente africano. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse continente. Na primeira página temos aqui uma imagem que mostra uma sala de aula e no quadro tem a representação do continente africano. Observe que tem vários países dentro do continente africano. Isso significa que vai ter várias culturas, então podem apresentar línguas diferentes, podem ter paisagens tanto naturais e culturais diferentes também. E é um continente que tem um território bem grande. Podemos ver também animais que a gente encontra nesse continente. E temos ali o desenho do Nelson Mandela, que é uma grande personalidade de um país chamado África do Sul. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele na página seguinte. Página 6. Nesta página temos algumas curiosidades de alguns países do continente africano. Na parte superior temos aqui o país chamado Marrocos. O Marrocos é um país que fica ao norte da África e uma grande curiosidade é que nele se tem a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada no ano de 859. Ao lado nós temos aqui o Egito. O Egito ele é bem conhecido e recebe muito turistas que fazem a visita nesse país para conhecer as pirâmides. As pirâmides são tumbas construídas em pedras que abrigam os corpos dos faraós. E o interessante é que o nome das pirâmides são o dos faraós, cujos corpos estão sepultados em seu interior. E a pirâmide de Quéops, que é essa que está na apostila, é a pirâmide mais alta do mundo. Abaixo nós temos Madagascar. Certamente vocês já ouviram falar devido ao desenho e ao filme que recebe esse nome. E o interessante é que Madagascar é uma grande ilha. Ela fica ao lado do continente africano, como está mostrando aí. É a 4ª maior ilha do mundo. E o interessante é que lá temos espécies tanto de animais ou de vegetais que a gente só encontra lá, como por exemplo o lêmure, né? Se vocês assistiram o desenho, é o rei Julian, né? Aquele bichinho que gosta, né, de dançar. Ele só é encontrado lá em Madagascar. Na parte inferior da apostila, nós temos um país chamado Senegal. E o interessante é que tem um lago que é bem diferente, porque ele é cor-de-rosa. E o que faz deixar esse lago cor-de-rosa são pigmentos que são produzidos por bactérias que tem neste lago. Ao lado, olha aí na imagem, nós temos um país chamado África do Sul. E na África do Sul, eles têm expedições para observações de animais. E neste país tem uma grande personalidade, que é que ele já é falecido, Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele foi um cara que lutou contra o racismo, ele foi preso, foi liberto, ele se tornou presidente da África do Sul entre o ano de 94 a 99 e devido à sua luta, né, contra o racismo, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz. Isso é uma coisa bem interessante, né? Uma grande personalidade deste país. Página 7. Temos aqui 4 perguntas, sendo a maioria de respostas pessoais, exceto a primeira. Número 1.
Qual é o nome do continente representado na página ao lado? Estamos trabalhando o continente africano, mas o nome não é continente africano, é África. A África é o nome do continente, letra maiúscula. 2. Analise as imagens e leia os textos do infográfico. Qual país você gostaria de visitar? Explique o motivo para os colegas e o professor. Como essa aula está sendo online, não tem como a gente debater as respostas. Mas quando a gente tiver oportunidade, a gente vai mostrar aos colegas, ok? 3. Das informações que você acabou de ler, o que mais o surpreendeu? O que mais você gostaria de saber? 4. Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Compartilhe-a com os colegas. Eu vou falar uma curiosidade que talvez alguns de vocês não conheçam. Tem alguns países da África que falam a língua portuguesa, assim como nós, como, por exemplo, Angola e Moçambique. Continuando, nós temos abaixo um conto que ele é do continente africano. Ele é original de um país chamado Gâmbia e nele mostra uma lebre. A lebre no continente africano representa um animal esperto que sempre quer se dar bem. Vamos ler e quando eu leio, faça a leitura junto também. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Turma, o texto continua. Vocês vão fazer a leitura para aí depois responder as questões da página 11 e da página 12. Bom, mas vocês puderam perceber já no início que tem uma lebre que procura ser mais inteligente ainda, mais esperta. E para isso acontecer, ela foi procurar um gênio para atender o seu pedido. Só que ao longo da história, o gênio vai pedir para que ela cumpra alguns desafios. E quando você terminar de ler o texto, você vai ver que esses desafios envolvem outros animais. E será que a lebre vai conseguir cumprir os desafios? Então, leia todo o texto, leia com atenção, ok? Vamos treinar a leitura. Quando terminar, aí a gente vai lá para a página 11, ok? Então, dá um pause no vídeo para depois a gente continuar. Bom, se vocês já terminaram a leitura, vamos responder agora as questões. Página 11. Número 2. Quem são os protagonistas desse conto? Bom, quando eu falo dos protagonistas, eu quero saber dos personagens principais. Vocês viram que tem vários personagens que foram surgindo, mas eu quero saber quem são os dois principais. 3. Que outros personagens aparecem na história, fora esses dois protagonistas? 4. A 4 é bem interessante, é assim, nós temos frases, de momentos que ocorreram no conto, só que vocês vão fazer a numeração do número 1 ao número 5, colocando na sequência em que ocorreram os fatos, ok? Questão 5. Por que a lebre foi procurar o gênio? Bom, ela não foi à toa, atrás do gênio, ela tinha um motivo. Qual que era?
6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Responda, só que com suas palavras. Bom, o gênio, né, propôs alguns desafios, né, para que a lebre fizesse e assim atendesse ao pedido. Quais foram esses desafios? 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Ok. Letra A. Que estratégia ela utilizou para isso? Virando a página. Página 12, exercício, letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Então, você vai ter que voltar lá no texto e vai ter que copiar a frase que mostra que argumento a lebre usou para convencer os passarinhos, o antílope. Antílope são grupos de mamíferos que envolvem vários animais, por exemplo, gazelas, os gnus, ok? E vai também procurar a frase que mostra que argumento ela usou para convencer a serpente. 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Ela conseguiu ou não? Responda sim ou não. Depois, pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Então, se ela conseguiu, aonde no texto mostra que ela conseguiu? Ou se ela não conseguiu, aonde que mostra? Você vai pegar e vai pintar, ok? E 9. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Será que o gênio, cumpriu o prometido ou não? Olha lá o texto, tá? E responda as questões. Depois, pessoal, vocês vão pegar e vão me mandar uma foto da página 11 e da página 12 respondido, ok? Um grande beijo!